Fala pessoal, bom, vou continuar aí a série de vídeos da tireoide, falei da irrigação, da drenagem e vou terminar falando da inervação dela, né? Bom, a glândula tireoide, ela recebe uma inervação simpática e uma parasimpática, apesar de que o Moore, que é o livro-texto que eu uso, ele não cita a inervação parasimpática da tireoide, mas eu encontrei em outras fontes, mais especificamente num trabalho de mestrado de um cara que fez medicina na Universidade de Coimbra, em Portugal, só sobre a glândula tireoide. Eu achei em outras fontes menos confiáveis também. Essa foi a fonte mais confiável para eu citar aqui, sobre a inervação parasimpática. Então eu vou falar dela depois, correto? Apesar do Moore não citar. E então eu vou começar falando primeiro da simpática, que está mais bem descrita e que o Moore, que é o nosso livro-texto, falou sobre. Bom, as fibras simpáticas pós-ganglionares que chegam para a glândula tireoide, elas provêm dos gânglios cervicais superior, médio e inferior. Olha aqui, vou mostrar os gânglios cervicais. Aqui está o gânglio cervical inferior, gânglio cervical médio e gânglio cervical superior. Vou para uma outra imagem do Moore, mostrando os mesmos gânglios, ó, gânglio cervical superior, gânglio cervical médio, gânglio cervical inferior. O gânglio cervical superior fica mais ou menos na linha, na altura, encostado no processo transverso das glândulas C1, das vértebras C1 e C2. O médio fica aproximadamente na altura da vértebra C6 e o inferior na altura da vértebra C7. Correto? Bom, é interessante falar também que, vou voltar aqui para o nosso aplicativozinho em 3D, que nessa altura aqui, esses gânglios cervicais que estão na coluna paravertebral, ou tronco simpático, eles não possuem ramos comunicantes branco com a medula, porque a medula, lembra que ela emite inervação simpática somente da altura de T1 a L2 ou L3, que vão ter os ramos comunicantes brancos. Então, esses gânglios cervicais aqui não têm o ramo comunicante branco, mas eles têm o cinzento. Mas isso é assunto para outra hora. Bom, então é daqui que partem as fibras simpáticas e como é que elas chegam na tireoide? Cada gânglio desse, o superior, o médio e o inferior, emitem um nervo cardíaco cervical. O gânglio superior emite o nervo cardíaco cervical superior, o médio o nervo cardíaco cervical médio e assim por diante. E esses nervos cardíacos cervicais, eles fazem parte dos nervos esplâncnicos cardiopulmonares. A palavra esplâncnico se refere a vísceras. Então, é uma palavra que aparece para descrição de vários conjuntos de nervos, né? Esplâncnicos abdominais, esplâncnicos pélvicos, que vai se dirigir para as vísceras dessa região. Então, os esplâncnicos cardiopulmonares se dirigem para onde? Para um plexo importante aqui, que é o plexo cardíaco. Olha aqui a representação do plexo cardíaco. A gente tem o plexo cardíaco superficial, aliás, aqui, ó. Aqui a gente tem o arco da aorta, que eu selecionei sem querer, mas eu quero selecionar esse plexo. Aqui, ó. Plexo cardíaco superficial, correto? E tem o plexo cardíaco profundo aqui. Então, esses nervos esplâncnico-cardiopulmonares chegam nesse plexo, e a partir desse plexo, eles chegam em várias vísceras aqui do pescoço, chegam em várias regiões. E como que eles chegam nessas regiões? Acompanhando as artérias. Os nervos sempre andam junto com as artérias. E aí, especificamente da tireoide, para chegar na tireoide, eles acompanham as artérias que chegam na tireoide, a artéria tireoide superior e a artéria tireoide inferior. E eles formam o plexo periarterial tireoide, superior e inferior. Correto? Então, essa é a inervação simpática da tireoide. Provém, então, do gânglio cervical superior, médio e inferior, passando pelo plexo cardíaco e chegando na tireoide pelo plexo periarterial tireoide, superior e inferior. Correto? A inervação parasimpática, então, eu achei em vários lugares a descrição sendo feita como o nervo vago, aqui eu vou selecionar o nervo vago, ele que traz as fibras parasimpáticas para a maioria das vísceras torácicas e abdominais. E aqui o nervo vago emite um ramo, bem conhecido por nós, que é o ramo laríngeo recorrente. Ó. Esse é o ramo laríngeo recorrente direito. Existe também o ramo laríngeo recorrente esquerdo, aqui, ó, maior que o direito, porque ele passa por baixo do arco da aorta. Ó. E a bibliografia que eu encontrei diz que a inervação parasimpática da glândula tireoide chega, então, como ramos dos nervos laríngeos recorrentes, certo? Importante falar, quando a gente fala de inervação da tireoide, é que
Essa inervação controla somente a vasomotricidade desse tecido, controla os vasos, se eles estão dilatados ou contraídos. Por quê? As secreções da glândula tireoide são controladas pelo eixo hipotálamo, hipófise, glândula tireoide, ou então por níveis séricos de outras substâncias no sangue. Não existe um controle do simpático e do parasimpático nas secreções dessa glândula, certo? Então essa foi a inervação da glândula tireoide. Espero ter ajudado aí a galera.